Hoje a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente, tá? Bom, como eu sempre ensino pra vocês, gente, a venda ela é relacionamento, tá? Então, para que a gente tenha uma relação duradoura com o nosso cliente, ou seja, ele recomprando nossos produtos e serviços que a gente vende mais de uma vez, é preciso estabelecer esse relacionamento. E nessa live você vai descobrir o que você tem que fazer para poder gerar esse relacionamento com o teu cliente, tá? Quais são os pilares que você tem que levantar e sustentar para que você consiga cultivar essa relação no longo prazo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Oliveira e eu ajudo você a transformar os seus clientes em fãs e aumentar o teu faturamento em 50% ou mais, tá? Muitas clientes, a grande maioria delas alcança mais do que 50%, tá? No aumento do faturamento. Então, o que é, gente, a gente criar relacionamento com o cliente? O que é o relacionamento? É você criar uma conexão permanente entre a tua empresa e o teu cliente. É uma conexão duradoura e permanente, tá? E tem como objetivo a fidelização do teu cliente. É óbvio. Então, assim, não dá pra gente se preocupar em fazer uma venda e esperar o próximo cliente. Precisa se preocupar em fidelizar o cliente, tá? O esforço é muito menor do que você ter que conquistar um novo cliente e fazer com que ele perceba o valor do teu produto ou da tua marca, tá? Do teu serviço, enfim. Isso mantém o vínculo no longo prazo entre a tua marca, né, tua empresa, teu produto e teu serviço no longo prazo. Então isso mantém esse vínculo para poder, consequentemente, vocês irem cultivando essa relação. Torna o cliente um legítimo defensor da tua marca, ou seja, um fã. Como eu já falei para vocês várias vezes, gente, o segredo para você escalar, aumentar as vendas da tua empresa, ficar uma empresa bem sucedida e expandir é você criar fãs e não clientes. Você não tem que se preocupar em ter cliente. Cliente é uma relação rasa, é uma relação fria e é uma relação com prazo determinado. Quando você transforma o teu cliente em um fã, você tem ele defendendo a tua marca, divulgando a tua marca, divulgando o teu produto ou teu serviço, te indicando para outras pessoas. Então, o intuito das empresas que querem ser bem-sucedidas é transformar o teu cliente em um fã, tá? O consumidor, ele quer um atendimento humanizado. Ele quer ser ouvido ativamente. Eu já fiz uma live aqui para vocês falando sobre escuta ativa, o que é a escuta ativa, como fazer a escuta ativa, né? O cliente, ele deseja isso, ele quer isso, tá? Ele quer sentir que ele é importante demais para a empresa, né? Ele tem que ser mesmo tratado como único, mas mais do que você estar tratando ele como único, ele tem que perceber que ele é muito especial. Porque muitas vezes o que eu vejo é que as empresas, dentro da cabeça delas, né, as empreendedoras estão tratando os clientes como se eles fossem especiais, mas dentro do ponto de vista delas, tá? E às vezes isso não é percebido pelo cliente. Então, mais importante é que o cliente perceba que ele é especial, tá? Que ele está sendo tratado diferente dos outros, tá? Que ele realmente está sendo tratado com um diferencial, tá? Então, desculpa. Muita gente pensa que basta tratar bem, ser simpática na hora da venda. Eu sou simpática, eu sou carismática e tá tudo certo. Isso é o que eu preciso para fazer o meu cliente se tornar um fã. E não é bem assim. Isso não é suficiente. Tratar o cliente bem, ser simpática, ser carismática, vender o que o cliente precisa, não vai fazer ele virar um fã, porque isso é o básico do básico, é a obrigação que você tem que fazer, tá? Porque, gente, ninguém entra num estabelecimento com a expectativa de ser maltratado.
Então, tratar bem logo não é um diferencial, você entende? Ninguém entra para comprar algo e pensa assim, eu vou sair de lá, elas vão me vender uma coisa muito cara, vou sair com a sensação péssima de que eu fiz um mau negócio, fui super maltratada. Você não entra com essa expectativa. Então, isso tem que ser o mínimo, né, que você entrega. Isso não te diferencia. Tá? Isso não vai fazer o teu cliente se tornar um fã. Isso não vai fazer você se relacionar com o teu cliente, que é o nosso principal objetivo. Criar um relacionamento duradouro com o nosso cliente, para que ele se transforme num fã. Então, durante a venda, você tem que iniciar a relação. Quando você tem um contato com o cliente a primeira vez, é o início de uma relação, tá? E você vai cultivar isso após a venda. Havendo venda ou não, independente, tá? Se você não cultivar isso, vai ser só mais uma venda. Vai ser só uma venda, você não vai fidelizar o cliente e aí você vai ficar ali esperando o próximo cliente entrar na loja, tá bem? Então, você só vai fidelizar o teu cliente se você gerar relacionamento com a tua marca, tá? E se você quer, de fato, um fã, é muito importante você fazer isso. Eu vou te dar 3 pontos, tá? Que você precisa fazer se você quer realmente gerar um relacionamento com o teu cliente, vender para o mesmo cliente várias vezes, ter o teu cliente divulgando você, indicando você para os amigos, falando bem de você lá fora. Você precisa de ter dedicação, você precisa de se dedicar ao teu cliente e se dedicar à relação que você está iniciando com ele, quando você tem um contato com ele a primeira vez. Você também precisa de dedicar tempo para ele. Gente, assim, pra gente ficar amiga de alguém, a gente precisa de sair para poder tomar um café, precisa de sair para jantar, precisa de sair para balada com essa pessoa. Aí você vai estreitando os laços e vai criando amizade entre você e aquela pessoa. Então você precisa de tempo para isso. Você tem que dar teu tempo pro teu cliente, tá? Então, como que você vai se dedicar? Como é que você vai dar teu tempo pro teu cliente, né? Você precisa de cumprir alguns passos, alguns fatores para que você se dedique, para que você dê teu tempo para ele e que você mostre interesse pro teu cliente. Então tem 3 pilares que você precisa respeitar para que você se relacione com o teu cliente. Demonstrar interesse. E como eu falo para vocês, mais do que demonstrar interesse, é o cliente perceber que você tem interesse. É muito importante que essa percepção do cliente esteja alinhada com a tua intenção. Então não basta você ter a intenção de demonstrar interesse, mas o teu cliente não percebe que você se interessa. Então é preciso que você cheque se ele realmente está percebendo que você se interessa, tá? Então eu vou contar uma história para vocês. Tem uma loja que eu compro há anos. Desde que eu moro aqui em Floripa, a maioria das roupas que eu consumo, que eu compro, são dessa empresa. E eu vou dizer o porquê, tá? Essa empresa é aqui de São José, tá? Ela chama Ouse Moda Feminina. Então, por que me dá tanta vontade de só comprar lá? Uma outra peça que eu compro em outro lugar, tá? Quando eu não encontro. Quando eu chego lá, todo mundo me trata pelo meu nome. Todo mundo me trata pelo nome. Então, eu já entendo inconscientemente, e isso eu tô falando comigo, mas é com todos, tá? Eu tô dando um exemplo, contando essa história para exemplificar. Com todas as pessoas acontece igual. Então, se eu sou tratada pelo nome, Dani pra lá, Dani pra cá, então significa que eu não sou mais uma cliente da carteira da empresa. Eu sou a Dani. Elas sabem quem eu sou. Elas sabem, né, da minha história, elas sabem o meu nome. Então isso já gera uma impressão, uma sensação e um sentimento de especial, de que eu sou especial, de que eu sou notada, né, de que as pessoas sabem quem eu sou. Então, elas já sabem qual é o tipo de café preferido que eu gosto. Então, por exemplo, elas levam cappuccino que eu prefiro, que eu amo cappuccino, eu não tomo em casa, só tomo café preto em casa. Então, se tem um lugar que tem um cappuccino gostoso, porque tem uns que também são ruins, eu amo. Então, elas já chegam, já fazem o cappuccino pra mim.
é uma outra coisa, porque elas sabem que eu gosto de cappuccino. Então, elas estão sempre me oferecendo uma coisa que eu gosto. E elas têm lá algo que eu gosto, que é uma característica minha, é algo meu, né? Todas elas que trabalham lá parecem que são minhas amigas de infância. Se você chega e vê a forma que elas me tratam, qualquer pessoa vai olhar e vai dizer assim, nossa, são amigas de infância, né? Se conhecem há 3 décadas. E não são minhas amigas de infância. Elas fazem isso com todas as clientes. Não é só comigo, é com todas. Só que mesmo que eu sei que é com todas, elas temperam com o diferencial da minha individualidade, tá? Ou seja, uma cliente gosta de café com leite, eu gosto de cappuccino, né? Chamam todas pelo nome? Chamam. Todas servem alguma coisa? Serve, mas a outra cliente gosta de água saborizada. Então, com a individualidade de cada cliente, tá? Com a maneira de se comportar, com a maneira de se comunicar, com a forma individualizada de cada cliente. Quando eu vou lá, parece que eu vou lá todo dia, toda semana parece que eu tô lá. Mas só que eu passo muito tempo sem ir. Por uma questão de tempo, é tudo muito corrido, muitas vezes eu não tô precisando de nada, então eu passo muito tempo sem ir lá. Eu vou lá quando eu tô precisando e tipo assim, preciso de resolver isso. Mas quando eu chego, parece que eu vou lá constante. Parece que a relação permaneceu. E por que a gente tem essa percepção? Porque elas permanecem com o contato constante comigo, mesmo eu não indo à loja. E aí dá essa sensação, essa impressão de que eu vou lá constantemente, tá? Então sempre que eu tô lá, é um clima maravilhoso de energia, tá? Então é muita alegria, é uma energia muito boa, uma energia positiva muito boa. Eu fico muito à vontade, extremamente à vontade. Me sinto em casa, me sinto confortável, me sinto à vontade para expor se gostei, se não gostei, se eu quiser sentar, se eu estiver cansada, eu me sinto à vontade para fazer o que eu quiser lá. Entendeu? Eu não quero experimentar mais roupa agora eu quero tomar um café, quero esperar um pouco, eu tô cansada, eu me sinto à vontade, tá? Elas fazem a gente se sentir assim à vontade. Então, elas me dão um diferencial, que é uma consultoria de moda, todas elas entendem de moda, consultoria de estilo, elas me ajudam a fazer o que é mais importante pra mim, me ajudam a combinar com as peças que eu já tenho no meu guarda-roupa, então elas têm uma memória muito boa e lembram disso e me ajudam a fazer isso. Então vocês entendem a diferença de uma venda fria e rasa para uma venda profunda e aquecida? Então assim, para você ajudar o teu cliente, por exemplo, para mim é importante comprar uma peça e ter como combinar ela com as peças que eu já tenho. Para mim é importante, mas para elas chegarem nesse nível, elas precisaram de me conhecer, precisaram de estreitar essa relação comigo, para entender que isso é valoroso para mim, para que ela possa suprir uma coisa que eu dou muito valor, para que elas possam suprir, né? Então você precisa de conhecer o teu cliente para você se relacionar, né? Então essa é uma venda que gera relacionamento de longo prazo. Quando eu chego lá, não é aquele clima de tensão, né? Tipo, passei 3 meses sem ir lá e não tem aquele clima de tensão. Parece que eu tô indo constante, entende? E aí você pode dizer assim, tá, Dani, mas eu não sei me aproximar do cliente, eu fico toda travada, eu me sinto invasiva, né? E o que eu quero te dizer é que se você se mostrar interessada, se você interagir com o teu cliente, se você for perguntando as coisas para o teu cliente, mostrando o teu interesse verdadeiro e genuíno para o teu cliente, você vai se aproximar dele. E isso não é ser invasivo, isso é ser interessada, que é infinitamente diferente, tá? As pessoas gostam mais de falar do que de ouvir. Então, essa é a regrinha que você tem que entender. Você não vai ter que ficar falando o tempo todo, você vai mais ouvir, mas você precisa de se mostrar interessada, precisa de interagir com o que o cliente te retorna, precisa de fazer perguntas para que você entenda mais o cliente, conheça mais o teu cliente, tá? Então, por isso, você não tem que falar muito, você não tem que ficar preocupada com o que você vai falar, e sim em interagir com o teu cliente. Interagir, perguntar e se interessar,
genuinamente por tudo que ele fala. Você precisa de estimular esse cliente a falar, tá? Mas não é estimular a falar qualquer coisa, tá? Tem que ter foco, tem que ter um objetivo a conversa, tem que ter intenção mais do que tudo a conversa, tá? E qual que é a intenção que tem que sustentar esse relacionamento que você vai iniciar ali? Você tem que ter a intenção de entender o desejo oculto do teu cliente, que já tem um vídeo aqui no meu IG falando sobre desejo oculto profundamente, mas você tem que se interessar, você tem que querer entender o desejo oculto desse cliente. Esse tem que ser um pilar para estabelecer essa conversa. E você tem que, a outra intenção é você querer conhecer o teu cliente profundamente, em crenças, valores, como ele vive, o que ele gosta, né? O que é valoroso para o teu cliente? Para mim, é muito valoroso combinar as peças que eu já tenho no meu guarda-roupa. Mas como é que você vai saber disso? Perguntando. Olha, o que você mais valoriza? O que tem valor para você? Olha, para mim é interessante que eu saia daqui com uma peça linda, maravilhosa e super fashion, tá? Mas quando você entende o que o teu cliente valoriza, o que ele acredita, você consegue suprir. Então esses dois pilares têm que ser levantados e sustentados para o teu diálogo, para você estabelecer o diálogo com o teu cliente e iniciar essa relação com o teu cliente. Então, entender o desejo oculto do cliente, né? Descobrir o desejo oculto do teu cliente e conhecer ele profundamente, o que ele valoriza, o que ele acredita, tá? Para que você consiga estabelecer uma relação. Não é só falar qualquer coisa, ali não é desabafo, né? Não é desabafo com terapeuta, para você desabafar as suas coisas, para você falar sobre os teus relacionamentos, para você falar sobre os teus problemas profissionais e familiares. E ali não é lugar para isso. É lugar para você conhecer o teu cliente profundamente e entender e suprir o desejo oculto do teu cliente, tá? Então, o que você vai fazer mais? Além de tudo que eu falei, o que mais você pode fazer para se relacionar com o teu cliente? Então, toda relação, ela é uma troca mútua de ambas as partes. Toda relação. Não existe nenhuma relação monóloga, onde só uma pessoa fala. Onde só uma pessoa fala, você pode ter certeza que quem fala sente que tem uma relação, mas quem só escuta não sente que tem uma relação, tá bem? Então, o que acontece? Você não precisa falar muito, mas às vezes você vai ter que jogar como se fosse uma isca, tá? Para o teu cliente falar mais. Então, às vezes vai ter que passar um melzinho na boca dele para que ele fale mais, tá? E é essa dosagem que você tem que cuidar. Então, por exemplo, você contar, por exemplo, um pouco sobre você, dar uma pincelada sobre você que tem a ver com aquele contexto, tá? E busque em seguida saber mais do teu cliente, tá? Então, conte o que você gosta, por exemplo, expressa algo que você gosta e em seguida pergunte para o teu cliente o que ele também acha disso, né? Ele gosta também disso, né? Eu gosto disso. E você? Me conta mais de você, tá? Então é como se fosse uma isca, passar um melzinho na boca dele, tá? Para você poder puxar o restante da boca dele. Puxar o restante não, eu quero dizer, vamos falar uma outra coisa, para você conhecer ele mais profundamente, tá? E não ficar parecendo uma entrevista, né, de emprego, onde você só vai ficar fazendo pergunta atrás de pergunta. Então você pode contar um pouquinho, coisas que estejam no contexto e em seguida perguntar para o teu cliente. Qual que é a tua história de vida, a sua história de vida? Conta um pouquinho, né? Então, um exemplo eu tenho filho, eu tenho 2 filhos, e você? Né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, e você? Aí ela, eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhos. Qual a idade? Qual é o nome do teu filho? Né? Você é casada? Quanto tempo? Vocês são daqui? E aí você entra neste contexto e começa a perguntar para que você saiba mais do teu cliente, qual é a estrutura de vida do teu cliente, para você ver quais são os valores. Ou então você fala, eu tenho filho, o cliente diz, não, eu não tenho.
eu sou solteira, eu não tenho nenhuma vontade de casar, não quero ter filhos, eu tenho um namorado, mas a gente tá alinhado que a gente não quer ter filhos, né? Enfim, não planeja ter filhos. E aí você vai sabendo um pouco mais. O perfil de um cliente, de uma cliente, né, que é solteira e não quer ter filhos é diferente do perfil. O desejo dela é um outro desejo diferente da outra cliente que tem 3 filhos, é casada há 2 décadas e etc. Então, compartilhe fatos de vocês duas, sobretudo o cliente deve falar mais. Então, você joga aquela isca para o cliente, fala um pouquinho de você e depois você pergunta da opinião dele, de como que é o dele e interaja, se interesse quando ele estiver expondo a tua história. Você vai compartilhar pequenos fatos da tua história e tem um motivo, tá? Justamente para você gerar conexão e ganhar confiança com o teu cliente. Gente, isso é uma coisa instintiva que acontece no nosso dia a dia, tá? Mas claro, obviamente a gente não repara, tá? Isso também é ciência, isso é uma técnica, só que é uma coisa instintiva que foi transformada em técnica, tá? Então você já reparou que se você conta um pouquinho da tua história para alguém, né? Você estimula aquela pessoa a também contar a história dela para você. Então, por exemplo, você conta que você tem uma empresa e aí sua empresa tá bem difícil com funcionário, nossa, não tô sabendo o que eu faço, toda pessoa que eu contrato não dá certo, as pessoas não estão, né, assim, muito engajadas com a empresa, contou um pouquinho. E aí a outra pessoa também vai compartilhar, nossa, lá na minha empresa, graças a Deus que minha equipe é redondinha, minha equipe eu já tenho há muitos anos, ela vai acabar compartilhando algo nesse sentido também. Então é por esse motivo que você dá uma pequena palhinha, uma dosezinha bem pequena da tua história, algo seu, tá? Para que você inicie o assunto e colha as informações do teu cliente, para que você vá conhecendo ele mais profundamente. Então, quais são os fatos da tua história pessoal, como empreendedora ou como vendedora, né, que se assemelham com a história do teu cliente? Quais são esses fatos que se assemelham, né? Abuse disso, porque tudo que gera semelhança também gera conexão emocional e, consequentemente, gera relacionamento. O relacionamento, ele vem por uma conexão emocional. Quando você se conecta emocionalmente com alguém, você começa a estabelecer um relacionamento com aquela pessoa. E você precisa se relacionar com o teu cliente. Logo, você precisa gerar conexão emocional. E é muito bom, tá? E muito fácil você gerar conexão emocional com histórias e fatos que vocês têm semelhantes, tá? Então pergunte várias coisas para o teu cliente para que você saiba profundamente sobre os fatos da vida dele que vão te ajudar a estruturar um perfil, tá? Não é um desabafo, não é uma sessão de terapia. Você não precisa de ter interesse em que o teu cliente desabafe problemas que ele está vivendo, né? Desabafe, enfim, tristezas, grandes alegrias, não é isso. Você precisa de entender qual é o contexto que ele vive, o que ele gosta, o que ele acredita, o que ele valoriza, né? Qual é o ponto de vista dele sobre alguns aspectos mediante o teu produto e o teu serviço, para que você veja quais são as objeções, quais são os medos dele, né? Quais são os problemas que ele enfrenta, que ele quer solucionar. É para isso que você tem que estabelecer essa relação. Não pode confundir e deixar o cliente fazer aquilo virar uma sessão de terapia, tá? Você tem que lembrar que quem conduz a venda é você. É você, empreendedora. É você que tem a empresa. É você que está vendendo, tá? É você quem conduz a venda. Então, você pode perguntar para o teu cliente, por exemplo, quais as expectativas que você tem com relação ao meu produto, ao meu serviço? O que você espera de fato, né? Você adquirindo esse produto, qual é o teu objetivo? O que você espera, a tua expectativa,
E aí você faz a pergunta da maneira que fique adequada com o teu jeito, né? Com a tua personalidade. O que você valoriza na hora de comprar, de decidir fazer uma compra em um lugar ou em outro? O que é que você valoriza e que vai te fazer decidir, né, por comprar em um lugar ou outro? Qual é o fato decisório, né, para você escolher algum produto? Qual é o fato decisório de um produto para você poder escolher ele ou um outro produto? O que você não abre mão na hora de comprar de uma empresa ou de outra? Eu não abro mão do pós-venda, porque eu tenho pavor se eu compro e depois eu não tenho atendimento, eu não tenho auxílio, eu não tenho a atenção que eu tive quando eu vim comprar. Então, para mim, uma empresa que tenha um pós-venda estruturado e que me trate tão bem quanto quando eu vim comprar, para mim é o que vai me fazer decidir comprar de uma empresa ou de outra. Então, você tem que se atentar a esses detalhes. Isso é valoroso para o teu cliente, né? Então, assim você vai conhecendo o teu cliente, você vai montando, né, o perfil dele e o principal, um repertório perfeito para se conectar com ele. Eu gosto muito de lembrar, tá, gente? Para mim é óbvio, mas nem para todo mundo é óbvio, mas eu gosto muito de lembrar que quando eu falo da gente montar um repertório perfeito para o teu cliente, é mantendo a integridade, mantendo a honestidade, né? Porque quando a gente fala de atendimento humanizado, quando a gente fala de empatia nas relações, que é a maior tendência para as próximas décadas, tá? A gente também, quando a gente fala de empatia, a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, logo, não pode haver falta de integridade, falta de honestidade, né? Falta de verdade. Então, você precisa de manter. Então, só para lembrar que quando você vai montar um repertório perfeito para o teu cliente, nós não estamos falando aqui de você falar somente o que o teu cliente quer ouvir, independente daquilo ser verdade para a tua empresa ou não, tá? Nós estamos falando aqui de você falar o que o teu cliente deseja, o que o teu cliente valoriza, mas pautado nos pontos que a tua empresa entrega de verdade. Então, por exemplo, se existe um ponto dentro da tua empresa, o teu cliente falou que valoriza A, B, C, D. E aí a tua empresa, ela entrega o A, B e o C. E o D a tua empresa não entrega. Você não precisa, né, jogar, né, tudo em cima do negativo que você não entrega. Olha, monta o repertório falando tudo que a tua empresa entrega. Você busca isso, eu entrego também. Você quer aquilo, você valoriza, eu entrego isso, eu entrego aquilo. Você vai ter o que você busca, né? E aí você não fala mal do teu quadro. Vamos supor que a tua empresa não tenha um pós-venda tão fenomenal. Eu tenho pós-venda, atendo o cliente no pós, mas só que não é o mais perfeito da terra, né? Então aí você pode dizer, e a gente também tem um pós-venda, temos uma equipe reduzida de pós-venda, não é uma equipe enorme, mas ela vai te atender, e se o pós-venda não te atender, eu te dou o meu contato pessoal. Se porventura você não vai ter nenhum problema, mas se porventura você quiser e achar melhor, você pode falar comigo diretamente, que eu mesmo vou resolver para você. Então você entrega uma solução, que eu vou dizer assim, íntegra, digna e que entregue o que o cliente precisa, tá? E sem falar mentira, falar que a tua empresa realmente tem o melhor pós-venda do universo, tá? Então sempre manter essa honestidade e essa integridade. O repertório, ele deve ser personalizado para o teu cliente. Cada cliente tem um repertório diferente. Por quê? Precisa de manter a tua autenticidade como empreendedora, como vendedora, tá? Que todos nós somos. Precisa de manter a tua autenticidade. Precisa de ser personalizado para o teu cliente, com o linguajar do teu cliente, porque nós somos seres individuais, nós somos únicos, tá? Então não pode ter um repertório que se aplica a absolutamente todos os clientes, tá? Então você tem que manter a tua autenticidade e fazer um repertório personalizado que mantenha a individualidade, os valores do teu cliente, adequado com o linguajar dele e etc, tá? Você precisa, porque isso também gera relacionamento, isso também gera conexão,
que é o que vai te trazer o relacionamento. Quando você faz coisas dentro do vocabulário que o teu cliente está acostumado, tá? Quando você faz coisas personalizadas e únicas para ele. E isso inclui a fala verbal. Então, o que você tem feito? Quero que você reflita, né? O que você tem feito para conhecer mais o teu cliente? O que você tem feito hoje, né? Você faz alguma coisa ou você simplesmente, um cliente, você sabe que ele gosta disso, o outro sabe que gosta daquilo, mas a grande maioria eu não sei nada. Não sei sequer se são casados, né? Ou solteiros, né? Então, o que você tem feito para poder conhecer mais do teu cliente? Então, se você não tem feito nada até agora, minha amiga, você precisa de tirar a tua bunda da cadeira e começar a fazer. Precisa de começar a fazer, sim. Precisa de conhecer o teu cliente para que você gere conexão com ele e se relacione com ele profundamente. Como que você se comunica com o teu cliente quando ele precisa de algo que você tem? Como é que você comunica isso verbalmente para o teu cliente? Quais são as palavras verbais que você usa? Você consegue comunicar isso verbalmente bem? Você consegue se expressar bem verbalmente? E juntando todo o contexto verbal e o não verbal, né? O teu cliente consegue perceber que o que você tem é o que ele de fato precisa. Então você precisa de se atentar à comunicação, né? Conhecer o cliente e ter uma comunicação adequada são elementos fundamentais para que a gente leve, né, a relação para um outro nível e leve ela duradoura, tá? Então isso é fundamental, conhecer o teu cliente e se comunicar verbalmente adequadamente com ele, tá bem? Então, todo tipo de relação, ela vem com o tempo e precisa, como eu falei para vocês, de dedicação, precisa de tempo também para o teu cliente e precisa de interesse. Você tem que ter um tempo para se encontrar com o teu cliente, só que hoje a gente tem a maravilhosa internet que a gente não precisa se encontrar pessoalmente, mas você tem que ter um tempo separado para você aparecer no Instagram, né, no Facebook, etc, para você se relacionar com esse cliente. E você precisa de se mostrar interessada para o teu cliente, para que você construa uma relação. Quando você une esses 3 pontinhos, dedicação, tempo para encontrar e interesse, você gera confiança, tá? O teu cliente consegue confiar em você, passa mais confiança, passa mais credibilidade para o teu cliente fica mais, se sente mais seguro, tá? Então, ligue, né? Mostre para o teu cliente, ligue após, né, uma venda para que você saiba como que ele se sentiu, como é que foi a experiência dele, mostre que tem interesse em saber a opinião do teu cliente, convide o teu cliente para eventos, né, que você vai fazer, presenteie o seu cliente, isso é cultivar relações. Quando você está disposto a investir nisso, no cultivo de uma relação duradoura com o teu cliente, né, tudo vai mudar na tua empresa, o teu faturamento vai ser transformado. E quanto, né, de tempo você está disposta a dedicar, a investir para poder cultivar a relação com o teu cliente? Quanto vale você ter esses clientes que amam a tua marca, né, que são verdadeiros fãs da tua marca, né? Tudo na vida que é mais valioso vem com o tempo, né? Tudo na vida que tem mais valor vem com o tempo. Tudo na vida que é mais sólido e duradouro vem com o tempo, né? Não é da noite por dia que a gente conquista um cliente e faz ele virar fã. Não é no primeiro atendimento. Não é a primeira vez que ele comprou, eu tratei ele super bem, ele já virou meu fã. Não, é no cultivo, tá? Que você vai fazer o teu cliente se transformar em um fã. Tudo se resume ao atendimento. Na hora da venda, durante a venda, né? No início da venda, durante a venda e o pós-venda, que é o que você vai fazer depois que o teu cliente sair do teu estabelecimento, né? Então, o atendimento, ele pode ser um atalho, né?
para você fazer uma venda rasa e liberar o teu cliente. Ou ele pode ser um vínculo permanente, o início de um vínculo permanente com o teu cliente. Então é possível você perder o teu cliente por um atendimento mal feito. E é possível você ganhar ele eternamente por um tempo indeterminado, permanente para a tua empresa, por um atendimento bem feito. Então é possível, através do atendimento, da relação que você vai estruturar ali, se vai ser uma relação rasa ou uma relação profunda, é possível você ter um cliente odiando a tua marca. E é possível você ter um cliente amando a tua marca eternamente. Tudo isso vai vir do atendimento. Então, eu quero que vocês memorizem, né, isso. O atendimento, ele é a porta de entrada em uma empresa. E ele pode ser, né, permanecer com essa porta aberta e o teu cliente voltar várias vezes. Ou o atendimento que você vai dar para o teu cliente pode fechar a porta para esse cliente. Ou seja, o cliente vai fechar a porta para você, que ele não vai mais querer voltar. Então, tudo se resume no atendimento, na relação que você estrutura dentro daquele atendimento, tá? Então, é através dele que negócios podem ser encurtados ou prolongados. É através do atendimento que a mágica acontece. Este é o teu momento. É a hora, vamos colocar assim no esporte, né? É a hora que você tá com a bola na mão e você tem que saber o que fazer com ela. Se a bola chega até você, em qualquer esporte que seja que vier à tua mente, mas se a bola chegar até você e você não saber o que fazer com ela, você pode perder tudo. Você perde aquela jogada, né? É como se fosse um futebol. Quando a bola chegar até você, você tem que saber o que fazer. Você já tem que ter a estratégia. Por qual lado do campo que você vai? Para quem você vai tocar para poder fazer o gol? Você vai seguir direto ou você vai tocar? Tem que ter planejamento estratégico. E na venda não é diferente. Quando a bola chega até a tua mão, ou seja, quando o cliente chega até você, você tem que saber o que fazer. Do início ao fim, até depois. Quando eu digo fim, eu quero dizer depois que a venda acontece também, tá? Tudo vai depender do nível de importância que você vai dar para isso. Então, se você der muita importância para o atendimento, para a estratégia da tua empresa, né? Para o treinamento dos teus funcionários, para o teu treinamento, para o atendimento que você vai dar para o teu cliente, para a relação que você vai estabelecer com o teu cliente, se você der muita importância para isso, você vai investir nessa relação de longo prazo, tá? E vai colher os resultados. Mas tudo começou no atendimento. A bola chegou na tua mão quando o cliente entrou pela porta, né? Ou ligou, etc. Não importa, né? A forma que você atende o teu cliente. Então, atentem-se a isso. Gente, é muito importante você ter um roteiro de vendas. É muito importante você ter um passo a passo para fazer vendas. E não fique, ou você, ou tua equipe, não importa se você é uma empreendedora individual, que só você faz tudo, ou se você tem uma equipe de 20, de 30 pessoas, não interessa. Mas é preciso ter estratégia. É preciso ter passo a passo, é preciso de ter um roteiro. O que você vai fazer no início? Qual é o padrão do meu atendimento no início, quando eu vou receber o cliente? Né? Qual é o padrão para que eu mostre o meu produto para o meu cliente? Né? Como é que eu vou explicar sobre o meu produto para o meu cliente? Quais são os pontos que eu vou levantar do meu produto? Tem que ter um padrão. Não pode ser de qualquer jeito, jogado ao vento desse jeito. Né? Qual é o padrão que eu vou ter quando o meu cliente for para o caixa? E quando ele estiver saindo da loja, qual é o padrão? Qual é o roteiro que eu vou seguir? Obviamente, sempre mantendo autenticidade, mas precisa de ter um direcionamento. Ninguém faz tudo igual do mesmo jeito, mas precisa de ter um direcionamento, tá? Então, invista na tua equipe, invista em você, se você é uma empreendedora individual, se é você que vende, se é você que atende o teu cliente, se é você que faz a propaganda, se é você que faz o marketing, se é você que faz o pós-venda, invista em você. Busque aprender um passo a passo, estruture um método seu para que você possa atender o teu cliente, né? Compre cursos da área para que você possa ir melhorando, tá? Então, uma orientação, né, que eu deixo para vocês: trate o seu cliente
como seu melhor amigo, em todos os sentidos, tá? Trate ele como se fosse o seu melhor amigo. Quando você vai receber tua melhor amiga na tua casa, é a tua melhor amiga que você mais ama, tua amiga de infância, como que você faz? Como é que você vai receber ela? O antes, que vocês já marcaram o encontro. Como é que é antes? Você fica planejando, né? Qual é o jogo de mesa que você vai colocar, quais são os talheres, a louça, vai forrar a mesa, não vai forrar, qual é o jogo americano, qual lanche você vai fazer para ela, você vai comprar um bolo pronto, você vai fazer. Ah, e você sabe que ela gosta de um bolinho de milho, você vai fazer esse bolo de milho, vai comprar, né? Ai, minha amiga é apaixonada por chocolate, gente, eu vou levar um chocolate para minha amiga. Como é que você faz antes, quando você vai receber tua melhor amiga na tua casa, né? Então, você se preocupa com cada detalhe quando você vai receber a sua melhor amiga, a pessoa que você mais ama. Então, com o teu cliente não pode ser diferente, tem que ser até mais preocupante, porque nós estamos falando de trabalho, né? De conquista de sonho. Nós estamos falando de solução de problema, de ajudar outras pessoas. Então, você se preocupa com a recepção que você vai fazer para a tua melhor amiga. Você se prepara antes, né? Você vai comprar o que tiver que comprar, um suco de laranja, um suco de uva que a tua amiga gosta. Você se prepara antes para receber da tua amiga. Então a recepção é uma preocupação, né? O tratamento durante que a tua amiga tá ali, né? É uma preocupação. Você tá empolgada, você quer tratá-la bem, você quer fazer ela se sentir à vontade, né? Você quer ouvir as novidades dela, como é que tá a vida dela, amiga, tem muito tempo que a gente não se vê, me conta como que tá a tua família, como é que tá teu trabalho, você se interessa e você também compartilha fatos da tua história, né? Você tem é cortês, né, com a tua amiga, né? Cuida, né? Então você, né, cuida também do cultivo após os encontros. Você manda mensagem, você liga. Então, gente, trate o teu cliente como se fosse o teu melhor amigo, o teu amigo de infância, o teu amigo mais querido, o teu amigo mais amado, né? Tua amiga mais amada. É preciso se preocupar com o antes, com o durante e com o depois, tá? Dos encontros com tua melhor amiga. E é assim que você precisa levar a relação, o relacionamento que você vai ter, vai cultivar, vai estabelecer com o teu cliente, tá? Eu vou ficando por aqui com esse tema maravilhoso de relacionamento. É a única forma de vender e vender direito e vender com estrutura para uma relação sólida, tá? Para que você fidelize. E eu vejo vocês na próxima live, que vai ser na quarta-feira. A gente vai falar sobre como criar experiências inesquecíveis para o teu cliente, tá? Não perca essa live. Essa é uma parte do durante o cultivo da relação, desse atendimento, da venda, é uma parte do durante. Então, enquanto você está ali, como é que você vai criar experiências inesquecíveis para o teu cliente? Para ele nunca mais esquecer, né? Enfim, e ter vários gatilhos quando ele viver coisas parecidas, lembrando da tua marca. Então, não perca a próxima live. Eu vou ficando por aqui. E um grande beijo e ótima semana para vocês. Tchau, tchau.